Olá, eu sou o Fabrício Reis, sócio fundador do Reis e Lima Advocacia Digital. Hoje eu vou trazer um assunto bem interessante, a aposentadoria por idade e sua regra de transição após a reforma da Previdência. Mas o que vem a ser a aposentadoria por idade? A aposentadoria por idade é um benefício concedido pelo INSS ao segurado que completa a idade mínima e preenche o número mínimo de contribuições previdenciárias, a famosa carência, que a lei exige de todos. Esse benefício tem como objetivo garantir a manutenção do segurado e de sua família durante esse período da vida em que a pessoa adquire uma idade mais avançada e, consequentemente, não apresenta a mesma saúde e o mesmo vigor físico para o trabalho que ela possuía antes. Mas antes de eu entrar no benefício após a reforma, eu vou te mostrar como ele era antes. Os requisitos para a aposentadoria por idade antes da reforma eram 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher. Quanto à carência, eram 180 contribuições, que em regra eram os 15 anos que a gente sempre ouve falar. Mas como ficou a aposentadoria por idade após a reforma da Previdência? Após a reforma da Previdência, alterou a chamada regra permanente, que são aqueles requisitos, aquelas regras que eu acabei de falar, quanto à idade e à carência. E agora, com a reforma, nós vamos ter uma regra de transição e uma nova regra permanente. Enfim, eu vou explicar e vai ficar fácil de vocês entenderem. A reforma veio modificar os requisitos de idade e o período de carência. A seguir, eu vou te explicar aqui como que ficou a aposentadoria por idade após a reforma da Previdência e principalmente sobre a regra de transição. E ao final nós vamos chegar à nova regra permanente. Mas o que são essas regras de transição que a gente sempre ouve falar e a cada reforma tem isso? Com o surgimento de uma nova regra previdenciária, como a reforma da Previdência, por exemplo, a necessidade de se criar regras intermediárias para a situação daquelas pessoas que já estão filiadas ao INSS, por exemplo, mas elas ainda não cumpriram todos os requisitos para conseguir o benefício previdenciário de acordo com aquelas regras daquele momento, antes da reforma. Elas são extremamente importantes no direito previdenciário, pois protegem o segurado que está prestes a se aposentar, diminuindo um pouco o rigor da nova regra que vai entrar em vigor. Mas e as regras de transição da aposentadoria por idade, como que elas ficaram? Primeiramente, você precisa saber que existem várias regras de transição na reforma da Previdência. E a maioria delas abordam esse requisito de idade. Aqui nesse vídeo nós vamos tratar somente da regra de transição prevista lá no artigo 18 da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é da reforma. E essa norma trata especificamente sobre a aposentadoria por idade, que é o tema do nosso vídeo aqui hoje, tá? Eu vou deixar aqui na transcrição do vídeo esse artigo, que você pode ler, dar uma entendida e comparar com o que a gente está comentando aqui e fazer assim, uma análise mais crítica junto com a gente, tá bom? Analisando esse dispositivo, o artigo 18, nós temos dois requisitos cumulativos nessa regra de transição, que são 60 a 62 anos de idade, se for mulher, e 65 anos de idade, se for homem. 15 anos de contribuição para ambos os sexos. Então, nessa primeira regra de transição, homem e mulher têm que ter 15 anos de contribuição, ok? Eu vou fazer algumas observações aqui para a gente tentar esmiuçar um pouco mais esse requisito, tá bom? Vamos lá. A primeira observação é em relação à idade das mulheres, porque vocês viram que eu falei de 60 a 62 anos. Por que isso? Que a partir de janeiro de 2020 será acrescentado 6 meses a cada ano até que se complete os 62 anos. Vou deixar uma tabela aqui embaixo também, mostrando o ano e a idade de cada ano, a partir de 2020 até chegar em 2022, ok? Ou melhor, saindo de 60 anos até chegar a 62, ok?
Segunda observação é que agora são 15 anos de contribuição e não mais 180 meses de carência, como previsto na lei anteriormente, ok? Só que antes a gente falava 15 anos, mas na verdade era 180 contribuições de carência. Isso eu vou explicar em uma outra oportunidade, por que era 180 contribuições e não 15 anos. Tá bom? Porque senão o vídeo já tem muito conteúdo. Se eu for querer explicar todas as regrinhas aqui, por que disso, por que aquilo, o vídeo vai ficar muito longo. Terceira observação. Trabalhadores rurais, incluindo produtor rural, garimpeiro, pescador artesanal, que eu vou deixar um artigo de lei aqui que vai mostrar cada uma dessas funções do rural que estão abordadas aqui. Eles podem requerer sua aposentadoria com 5 anos a menos, de acordo com se você tiver curiosidade, vai lá no artigo 201 do parágrafo 7º, inciso 2 da Constituição. Aqui permanece como antes, um redutor para o trabalhador rural, ok? Eu vou até deixar para facilitar o entendimento desse requisito etário, que é a idade, na regra de transição para aposentadoria por idade do trabalhador urbano, eu vou deixar uma tabela aqui na descrição do vídeo que vai estar explicando essa idade, o ano, tudo certinho para ficar mais fácil de você compreender. Sei que nesse artigo não estamos falando da regra permanente, mas tem um ponto que eu preciso te alertar. Porque nós não estamos falando da regra permanente, porque nós estamos falando da regra de transição, ok? A Emenda Constitucional 103 de 2019, que trouxe a reforma da Previdência, ela trouxe também uma novidade, que não é tão boa no requisito de carência para os homens, que se filiarem ao regime geral da Previdência, ao INSS, após 13 de 11 de 2019, que foi quando foi promulgada a Emenda Constitucional da reforma da Previdência. O período mínimo de contribuição de aposentadoria por idade passa a ser 20 anos de contribuição e não mais 15 anos. Os 15 anos de contribuição vão ficar só para as mulheres, ok? Assim, você precisa entender que os segurados que se filiarem ao regime geral após a entrada em vigor da reforma, ou seja, se filiarem hoje, nunca não tiveram filiação, não tiveram emprego, nunca contribuíram para o INSS, devem cumprir 2 requisitos cumulativos para obterem sua aposentadoria por idade, ok? Vamos lá, quais são esses? 60 a 62 anos, que hoje em 2021 é 61 anos para as mulheres, e 65 anos de idade se homem, 15 anos de contribuição se mulher e 20 anos de contribuição se for homem. Isso se os requisitos forem cumpridos após a reforma da Previdência. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Suponhamos que uma mulher em fevereiro de 2020 tenha completado 57 anos de idade e 13 anos de contribuição. O requisito contribuição de 15 anos seria completado em fevereiro de 2022, daqui 2 anos, pois ela tinha 13 anos e mais esses 2 anos até 2022 daria os 15 anos de contribuição. Contudo, como será aplicada a regra de transição, ela só poderá requerer a sua aposentadoria por idade em fevereiro de 2025, data em que completará o requisito por idade, que em 2022 não vai ser mais de 60 anos, será 62 anos de idade. Pela regra antiga, essa mulher iria se aposentar por idade em fevereiro de 2023, com 60 anos de idade. São alguns prejuízos trazidos pela reforma, que infelizmente todos vão ter que suportar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, valor da aposentadoria por idade na regra de transição, ou seja, como que vai se dar o cálculo do benefício agora? Tem muita gente que fala que o cálculo da aposentadoria depois da reforma ficou pior, e isso é uma verdade. Mas aqui nós temos uma exceção, que é justamente nos casos de aposentadoria por idade. Principalmente onde o segurado tinha poucas contribuições depois de julho de 94, porque antes da reforma nós usávamos o cálculo, um cálculo diferente de hoje. Nós pegávamos as 80% maiores contribuições a partir de 1994, ou seja, dos 100% das contribuições, nós retirávamos as 20 menores,
e ficava com as 80% maiores. Iria se aposentar com aquele valor. Só que, além disso, tinha dois fatores que reduziam a aposentadoria por idade. O primeiro fator, e mais importante deles, era o divisor mínimo, que era uma fórmula que o INSS aplicava para as aposentadorias por idade das pessoas que tinham poucas contribuições depois de 94. Por exemplo, se você teve 20 anos de contribuição antes de 94 e após 94 você teve poucos meses, essa pessoa era drasticamente prejudicada por conta desse divisor mínimo, que era uma fórmula que o INSS utilizava. Depois do divisor mínimo, ainda tinha o coeficiente, que era um percentual aplicado de uma forma de redução do benefício para quem tivesse menos contribuições ao INSS. Era algo assim que o INSS utilizava de forma legal, mas que vinha prejudicar muito o segurado. Agora eu vou passar para vocês como vai funcionar o cálculo após a reforma, porque vai aumentar grande parte do valor das aposentadorias por idade. Primeiro, nós vamos fazer a média como nós fazíamos antes, só que agora de 100% das contribuições a partir de julho de 94 até a data da aposentadoria, nós vamos pegar a média e usar 60%, que será acrescido 2% a cada ano que ultrapassar 15 anos de contribuição se mulher e 20 anos de contribuição se homem. Na prática, se você só tem 15 anos de contribuição, você vai receber 60% sobre a média total. Isso falando de mulher. Se for homem e tiver 20 anos de contribuição, vai ser 60% da sua média. Agora, se você tem um ano a mais de tempo mínimo, você já vai receber 2% a mais por ano. Por exemplo, uma mulher que tem 20 anos de contribuição, ela vai receber 60% da sua média referente aos 15 anos de contribuição, mais 10% referente aos 5 anos, que serão multiplicados por 2, que na prática será 70% da sua média. Aqui a grande novidade é que não ocorrerá a aplicação daquele divisor mínimo, que reduzia drasticamente as aposentadorias por idade antes da reforma. E também não vai se aplicar o coeficiente, que passa a ser na proporção de 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar 15 ou 20 anos, a depender de homem ou mulher. Uma outra novidade da reforma e que trouxe a possibilidade de tirar as contribuições menores, desde que isso não afete os requisitos da aposentadoria. Por exemplo, eu posso descartar as contribuições que ultrapassar os 15 anos se mulher e ultrapassar os 20 anos se homem, ou seja, as menores contribuições que vão jogar o benefício lá para baixo, se forem incluídas no cálculo. Isso faz com que as pessoas vão perder os 2% a cada ano, mas isso de certa forma pode fazer com que o valor do benefício não seja reduzido ao final, por conta dessa porcentagem, mas pelo contrário, que ele aumente, pois seriam retiradas as menores contribuições que afetam e jogam o benefício lá para baixo. Existem casos que pessoas se desesperaram e com medo da reforma da Previdência, correram ao INSS antes de entrar em vigor a reforma, e o INSS, no entanto, pelo volume de serviço e pelo grande número de solicitações naquele período, demorou um pouco para analisar essas solicitações, que veio a ocorrer apenas após a entrada em vigor da reforma da Previdência. Esses segurados tinham um direito adquirido antes da reforma, por isso solicitaram esse benefício. Porém, para o INSS conceder, ele utilizou o divisor mínimo e o coeficiente para a concessão dos benefícios. Então, como houve a solicitação antes de saber quais seriam as novas regras, esses benefícios podem ser revistos, pois as regras posteriores com a reforma foram um pouco mais benéficas na aposentadoria por idade, mas essas regras não foram observadas no momento da concessão do benefício. O que você pode fazer é procurar uma assessoria de confiança para inicialmente verificar e fazer uma simulação se você ainda não fez essa solicitação do benefício, para que seja feito esse planejamento previdenciário e buscar qual a melhor projeção para o seu benefício, com a regra anterior ou com a regra posterior. Ou seja, você já teve o benefício concedido,
para fazer esse recálculo, estudar a possibilidade de uma revisão de acordo com a melhor regra, se foi realmente a anterior ou se é a regra da reforma. Como, por exemplo, se você poderia descartar as menores contribuições, ter um valor do benefício maior, ou se vale a pena contribuir por mais algum período, se você ainda não solicitou, e quem sabe receber até o teto. Como eu disse, tudo isso depende de uma análise feita por um especialista, entendeu? Um especialista vai poder colocar isso no papel e mostrar para você. Aqui mesmo no escritório já tivemos sucesso em inúmeros casos com isso. Por isso até que eu resolvi hoje trazer esse vídeo em relação à aposentadoria por idade, porque foi algo que inicialmente antes da reforma nós não tínhamos ideia do que poderia vir e muitos benefícios foram solicitados segundo a regra anterior, mas após entrar em vigor a reforma é que foi possível observar que em alguns casos seria mais vantajoso buscar as novas regras, entendeu? Por isso vai reverter um grande benefício para você segurado. Enfim, se ficou alguma dúvida, teremos o maior prazer de esclarecer. Você pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato diretamente com a gente, pois aqui na descrição dos vídeos tem os nossos contatos e a maneira que você pode chegar até nós. Enfim, se gostou do vídeo, do tema, deixa um joinha. Você pode também deixar aí nos comentários sugestão de algum tema específico que você gostaria de saber. E se quiser receber o conteúdo semanalmente, se inscreve no canal, ative o sininho. Assim, sempre que nós publicarmos algum vídeo, algum conteúdo, você vai ser notificado. Tá bom? Até mais. Ótima semana para vocês.